Esses dias eu tenho me recordado muito de um escritor russo que eu li nos anos 80, Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn nasceu em 1918, logo depois da Revolução, e morreu em 2008, depois de retornar para a Rússia, após passar muitos anos exilados. E voltei a um livro dele, uma coletânea, que é esse aqui, Solzhenitsyn, Le Croyant, Cartas, Discursos, Testemunhos. Esse livro foi organizado por um escritor francês, André Martin, que recolheu aqui textos de Solzhenitsyn com caráter eminentemente religiosos. Solzhenitsyn, para quem não sabe, ele fez frente ao regime stalinista e por isso ficou preso, foi para um campo de trabalhos forçados, os chamados gulags. É dele alguns livros importantes da literatura russa do século XX, o Arquipélago Gulag, agosto de 1914, que ele conta muito sobre a família dele, o contexto que a família dele vivia. Outro livro importante de Solzhenitsyn, O Pavilhão dos Cancerosos. O Pavilhão dos Cancerosos foi a partir de uma grande enfermidade que ele teve e ele viveu naquele mundo difícil das pessoas enfermas, doentes terminais. Todos os livros dele, embora não sejam biografias, mas são biográficos. O Arquipélago Gulag mesmo diz muito da vida nos presídios soviéticos durante o stalinismo. Ou talvez o mais impactante dele é Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que também ele escreveu a partir de sua experiência pessoal num dos campos de trabalhos forçados. Mas Solzhenitsyn, além de fazer frente e de criticar o stalinismo, a sua importância maior é justamente pela luta pela liberdade. Esse é o viés mais importante da vida deste grande escritor russo. Solzhenitsyn, quando ele percebeu que o stalinismo tolhia completamente as individualidades, né, as liberdades individuais de cada um, ele então começa a fazer frente a este sistema opressor e lutar por liberdade. Ele é um homem que impunha a bandeira da liberdade e o fez durante toda a sua vida. Foi Nobel de Literatura, principalmente depois da publicação de Ivan Denisovich. Esse foi um livro muito importante que conta um dia na vida deste preso, que está num dos campos de concentração. Aliás, esse livro foi autorizado por Nikita Khrushchev, que foi quem levou a público, denunciou os crimes de Stalin. Então esse livro foi muito importante naquele momento, mas depois Solzhenitsyn continua fazendo críticas ao regime soviético e vai então ser exilado, perde a cidadania soviética, voltará para a Rússia já depois do fim do socialismo, da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética. Depois de tudo isso, ele retorna ao seu país. O que é importante nesse livro, e brevemente nós vamos debater sobre isso, é a visão que Solzhenitsyn vai desenvolvendo a partir do seu contato com o cristianismo e de perceber que o cristianismo não consegue, digamos assim, não dialogar propriamente, mas entre cristianismo e regime totalitário não existe ponto de convergência. Essa é a questão que Solzhenitsyn vai debater. A partir de sua experiência de cristianismo, ele verá então que o cristianismo é algo que está intimamente ligado à liberdade de escolha, de ir e vir, de opinião. Ele vê toda essa questão como um valor inerente ao próprio cristianismo. Nós vivemos então momentos aqui que Solzhenitsyn vai ser uma das poucas vozes a se levantar na antiga União Soviética e por isso então ele pagará um preço muito alto. Ele vai então denunciar toda forma de opressão, seja ela dentro de um Estado que se dizia socialista, como a União Soviética, como ele vai fazer a denúncia em qualquer lugar
do mundo, onde houvesse opressão, onde as liberdades individuais estivessem sendo suprimidas, Solzhenitsyn vai ser sempre uma voz em defesa das liberdades. Ele então busca viver uma coerência entre a sua fé cristã e aquilo que ele acredita que deve ser vivido no mundo da política. Para Solzhenitsyn, por exemplo, era complicado entender como é que alguém pode defender o embargo comercial a Cuba ou contra Cuba e, ao mesmo tempo, fazer acordo comercial com a Arábia Saudita, que todos nós sabemos, se Cuba tem um regime fechado, a Arábia Saudita muito mais. Aliás, comparar Cuba com a Arábia Saudita seria até uma loucura. Cuba gozaria de liberdade, né? Uma vez que em Cuba há pelo menos liberdade de culto, lá tem igrejas cristãs para tudo que é lado e outras manifestações religiosas também, e não a Arábia Saudita. É você defender um acordo comercial com a China e, ao mesmo tempo, você defender o rompimento de relações comerciais com a Venezuela. Para Solzhenitsyn, venha de onde vier, qualquer tipo de totalitarismo deve ser confrontado a partir da fé cristã. Então, não existe muita coerência num pensamento que diz assim, bom, nós não vamos manter relacionamento nenhum com Cuba, comercial ou político, porque Cuba é um país socialista, é uma ditadura, tudo bem. Vamos concordar com todo este discurso. Mas como é que a mesma pessoa que faz este discurso vai à Arábia Saudita e faz um pacto comercial com a Arábia Saudita, um dos países mais fechados do mundo, onde existe talvez uma das perseguições mais fortes ao cristianismo no mundo? Talvez Arábia Saudita e Coreia do Norte disputem esse espaço de crueldade a respeito dos cristãos. Solzhenitsyn, o seu pensamento vai então sempre se associar às liberdades, e a sua crítica então vai ser tanto a Cuba, quanto a China, quanto a Venezuela, se é que não existe liberdade nestes países, ou a Arábia Saudita. Não faz diferença, a crítica é a mesma, se esse é o pressuposto. O seu pensamento, então, nós não encontramos essas incoerências, essas contradições. E o importante, por isso que eu destaquei esse livro, Solzhenitsyn, o crente, claro, ele não era crente no sentido como nós aqui no Brasil conhecemos. Quando a gente fala fulano é crente, a gente sempre o relaciona a uma igreja protestante, evangélica, protestante, tradicional. Não, Solzhenitsyn era católico ortodoxo russo, ou seja, ele não era crente no sentido que o senso comum brasileiro atribui a esse adjetivo. Ele era alguém que cria em Deus e que estava dentro de uma igreja. E então esses textos que nós temos aqui neste livro, Solzhenitsyn Le Croyant, são textos, discursos, cartas, principalmente girando em torno da questão religiosa e principalmente a sua defesa da liberdade, a sua defesa da fé, tudo a partir de sua experiência com o cristianismo. Solzhenitsyn, mais do que um conhecimento de Deus, ele viveu uma experiência de Deus numa das suas longas prisões, quando ele ainda morava na antiga União Soviética. Durante esse período de prisão, então, ele tem contato com o Evangelho de Jesus Cristo e tem uma experiência de Deus. É interessante que lembra muito Dostoiévski, que foi durante os seus 10 anos de exílio forçado, de trabalhos forçados na Sibéria. Durante aqueles 10 anos, Dostoiévski, o único livro que ele teve acesso foi uma Bíblia, os Evangelhos, que ele leu e releu, e leu de novo e releu outra vez. Por isso que em suas obras, como Os Irmãos Karamazov, Recordação da Casa dos Mortos, O Idiota, há um conteúdo teológico tão forte. Isso é possível também encontrar na obra de Solzhenitsyn, por causa dessa sua experiência de Deus. Mais do que conhecer
ele mergulhou. Eu faria um paralelo com aquilo que Jó diz. Eu conhecia Jó falando com Deus, eu o conhecia apenas de ouvir dizer, mas agora eu vejo face a face, eu o experimento. Foi essa experiência de Deus que fez com que Solzhenitsyn ficasse até o fim dos seus dias um defensor da liberdade, um defensor da consciência das pessoas. Por isso que hoje, como nunca, a sua obra continua tão atual e no momento que nós vivemos aqui no nosso país com sinais tão evidentes de rompimento do processo democrático, eu penso que a obra desse grande escritor russo, e vem muito a calhar, porque toda a crítica dele foi contra o Estado soviético, né? Vem muito a calhar, eu penso que a obra de Solzhenitsyn continua atual, não só a sua obra como grande ficcionista, um grande romancista do século XX, mas também como alguém que testemunhou sua fé cristã sem medo e com ousadia. Meus queridos, um grande abraço e a gente vai se encontrando mais aí no nosso Autores e Livros. Tchau, tchau.